A gente se conheceu pelo Facebook. A gente passou bastante tempo conversando, até que um dia ele falou assim pra mim que precisava conversar sério. E eu fui procurar saber o que era. Logo eu imaginei que eu tinha entrado numa furada que o cara era casado. Mas não. Ele me explicou o seguinte, que ele estava preso, aguardando o julgamento para ver a sentença dele. Só que eu já estava bastante envolvida para me colocar fim nessa história. Por diversas vezes eu tinha que esperar o horário dele falar comigo, porque como ele não tinha o próprio celular dele, ninguém ia visitar ele, ele não tinha ninguém por ele. Então ele não tinha o celular dele. Lá na cela tem um celular e cada um tem a hora de usar. Isso se não cometer nada de errado. Se caso ele fizesse alguma coisa errada durante o dia, a punição dele era ficar sem o celular. Então a gente não tinha como se falar, que a gente se falava pelo Facebook. Que um dia eu decidi terminar. A gente terminou, falar uns 3 meses sem se falar. Até que um dia ele pegou e mandou uma mensagem pra mim que ele ia ser solto. Aí depois disso a gente acabou se esbarrando na rua, a gente acabou se encontrando e decidi voltar com ele. Quando a gente voltou, a gente decidiu ter uma nova vida. E a gente foi morar junto, ele tentando um emprego, eu também. Só que não deu muito certo. Logo em seguida eu engravidei. E quando eu tava com 6 meses de gestação, por um erro que ele cometeu, os erros do passado também, ele acabou sendo preso. E enquanto ele estava preso, muita coisa aconteceu. O nosso filho, nosso tão sonhado filho, que era para ele ver nascer, já com 6 meses ele não ia ver. E as coisas foram se apertando bastante. E teve dia de ter rebelião lá dentro do presídio, eu ficar desesperada, sem ter notícia dele, grávida e sem ninguém para me ajudar. E eu fiz uma coisa que eu não imaginava que eu fosse fazer. Eu procurei pessoas para quem ele trabalhava, porque ele estava muito preocupado comigo, com meu filho, se a gente trabalhar, eu grávida. Então eu procurei para quem ele trabalhava e pedi. E nisso eu entrei no mundo do crime. Eu acabei tomando de conta de alguns negócios. Diversas vezes eu tive coisa que eu não imaginava que eu ia fazer, sol e chuva, na porta daquele presídio, esperando um horário de entrar, numa fila imensa, preparando, entendeu? Várias coisas para mim poder visitar ele. E quando a gente se falava pelo Facebook, eu dizia sempre para ele que eu não iria visitar ele, que eu não ia me prestar esse papel. E eu passei a fazer o quê? Além de me prestar esse papel, eu, grávida, comecei a assumir o mundo do crime. Logo que ele foi solto, nós dois começamos a trabalhar juntos. E por mais que a gente tente sair, é muito difícil. E por mais que as pessoas julgam, é difícil demais, porque eu ia grávida, sabe, uma dificuldade de uma grávida, chuva, atrás de emprego e nada. E por diversas vezes eu tinha que ficar na porta do presídio esperando a hora para poder ver o pai do meu filho, para poder ver o meu marido, saber que ele estava bem. E quando teve rebelião lá, eu fiquei desesperada, porque você não sabia quem estava vivo, quem estava morto, você não sabia o que estava acontecendo, então é um desespero muito grande. As pessoas que julgam, que falam que é bandido e tal, vocês não fazem ideia do que a gente passa. E se eu acabei me envolvendo no mundo do crime, foi porque não me deram oportunidade para isso, porque ele saiu de lá decidido a gente mudar de vida. Só que ninguém deu oportunidade, nem para ele, nem para mim. E eu nunca tinha me envolvido com isso e acabei me envolvendo pra me ver o meu filho nascer tendo alguma coisa pra comer, entendeu? Então, gente, essa é a história de hoje. Essa é uma história diferente, né? É uma história onde você vê o lado ruim de uma situação. Nada que nos leva à prisão é bom. Só que tem pessoas que às vezes faltam oportunidade. Eu não sei qual a opinião de vocês, eu preciso saber. Então eu peço que deixe aqui nos comentários. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Assina... De novo esse assina! Ativa o sininho de notificações. Marca os amigos, se você tem alguém que passa por essa situação, se você já passou. Não esquece de curtir lá a página no programa Giro Geral no Facebook, a página Tainá Fernandes, e me seguir no Instagram, @tainá.fernandes986. Esse é o vídeo de hoje, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!